San Meridio era una ciudad pequeña, olvidada entre colinas y carreteras que parecían no conducir a ninguna parte. Sus calles, aunque tranquilas, escondían susurros del pasado que la mayoría preferían no recordar. En el centro del pueblo, justo frente a la plaza principal donde los ancianos jugaban dominó y las madres empujaban cochecitos con expresión resignada, se alzaba el Cine Aurora, un edificio viejo, de estilo Art Deco, con un letrero de neón que apenas parpadeaba en las noches más oscuras. El Cine Aurora tenía fama de ser un lugar encantado. Nadie hablaba de eso abiertamente, pero todo el mundo sabía que allí pasaban cosas raras. Algunos decían que escuchaban risas infantiles en funciones para adultos, otros aseguraban que las películas a veces se detenían solas y que la imagen cambiaba sin explicación, mostrando escenas que no pertenecían a ningún filme. Pero el gerente, un hombre taciturno llamado Ramiro Valdez, insistía en que eran tonterías, errores de proyector o imaginación de los espectadores aburridos. Una noche de otoño, cuando el viento golpeaba los vidrios con fuerza y las hojas secas giraban como pequeños remolinos por la acera, una joven llamada Lucía Montenegro decidió ir sola al cine. Su novio la había dejado, sus amigas estaban ocupadas, y ella solo quería distraerse. Eligió la función de las 10, una película de terror que no parecía muy prometedora, pero servía para escapar del silencio de su apartamento. Cuando entró en la sala 2, notó que estaba casi vacía. Solo había un par de personas esparcidas entre las butacas y una pareja sentada en la última fila. Lucía eligió un asiento al centro, en la fila G, y se acomodó con su bolsa de palomitas y una soda gigante. Las luces se atenuaron, y el proyector comenzó a zumbar suavemente. Durante los primeros minutos, todo parecía normal, pero entonces lo notó. Había una butaca, 2 filas delante de ella, que se movía como si alguien se hubiese sentado. Pero no había nadie allí. Lucía entrecerró los ojos, pensando que tal vez alguien había llegado tarde. Sin embargo, cuando se inclinó hacia un costado para tener mejor visión, vio claramente. La butaca estaba bajada, como si alguien la ocupase, pero estaba vacía. Un frío extraño recorrió su espalda. Intentó no darle importancia. Es un resorte viejo, se dijo, pero la sensación no desapareció. De hecho, empeoró. La película continuaba, pero Lucía ya no podía concentrarse. Cada cierto tiempo miraba la butaca vacía. No se movía más, pero una sensación de incomodidad creciente comenzó a apoderarse de ella. Era como si algo invisible la observara desde allí. Alrededor del minuto 40, cuando la protagonista del filme descubría una puerta secreta en el sótano de una casa abandonada, Lucía sintió un susurro detrás de su oreja. ¿La viste también? Se giró bruscamente. No había nadie. Las butacas a su alrededor estaban vacías. Los pocos espectadores que había entrado seguían quietos, enfocados en la pantalla. Nadie la miraba. «¿Hola?», dijo en voz baja, sintiéndose ridícula. Ninguna respuesta. Quiso levantarse, salir de la sala, pero sus piernas no respondían. Una presión invisible parecía mantenerla sentada. El aire se volvía más espeso con cada minuto, como si algo o alguien lo estuviera absorbiendo. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaría. La pantalla se volvió negra, sin previo aviso. No era una escena del filme. Era un apagón. El sonido cesó. Todo quedó en un silencio absoluto. Después, lentamente, la pantalla volvió a encenderse, pero no mostrando la película. No, era una imagen granulada, como de una cámara de seguridad. Mostraba la propia sala donde estaba Lucía. En tiempo real, ella podía verse sentada, desde el ángulo de una cámara ubicada en lo alto, en la esquina trasera. Y no estaba sola. En la pantalla, justo en la butaca vacía frente a ella, había una figura sentada, alta, delgada, completamente envuelta en sombra, sin rostro, inmóvil, como si siempre hubiera estado allí. Lucía Trego-Saliva, helada, miró frente a ella. Nada, volvió a mirar la pantalla. La figura giraba lentamente la cabeza en su dirección. La cámara temblaba. Todo se volvía distorsionado, y luego,
Corte a negro. Las luces de la sala se encendieron como si nada. La película volvió a reproducirse desde donde había quedado. Nadie parecía haber notado la interrupción. Lucía se levantó de golpe, tirando las palomitas al suelo. Salió corriendo de la sala, ignorando las miradas confusas de los pocos presentes. Cuando llegó al vestíbulo, fue directa al mostrador. ¿Quién está operando la cabina de proyección?, preguntó, agitada. Ramiro, el gerente, alzó una ceja. Nadie. Esa función es automática. Se programa desde temprano. ¿Por qué? Alguien está jugando con las cámaras. Mostraron una imagen en vivo de la sala, y había alguien sentado frente a mí, pero no había nadie. Ramiro la miró fijamente, en silencio por unos segundos. Esa sala no tiene cámaras. Lucía palideció. ¿Cómo que no? No desde hace años. Las quitamos cuando comenzaron los rumores. La gente decía que las cámaras mostraban cosas que no estaban ahí. Un silencio incómodo se instaló entre los dos. ¿Quién estaba sentado frente a ti?, preguntó Ramiro con voz baja, casi como un susurro, con los ojos entrecerrados. Lucía no respondió. Solo giró sobre sus talones y salió corriendo del cine sin mirar atrás. Pero esa noche, cuando intentó dormir, se dio cuenta de algo aún más perturbador. En su celular, en la galería, había una nueva fotografía. Una imagen borrosa, capturada desde el fondo de una sala de cine. Allí estaba ella, sentada, y frente a ella, una figura oscura, imposible de describir. La pesadilla apenas comenzaba. Lucía no pudo dormir esa noche. A cada vez que cerraba los ojos, la figura de la butaca vacía aparecía en su mente. Pero peor que eso era la foto. Esa imagen, que no recordaba haber tomado, seguía allí en su teléfono. La revisó más de una vez, con la esperanza de encontrar algún error, algún detalle que delatara una manipulación. Pero no, era real. Ella estaba allí, captada desde una posición elevada, sentada con una mirada perdida. Y frente a ella, esa sombra imposible. Un ente sin rostro, sin forma definida, oscuro como un pozo sin fondo. Decidió mostrar la imagen a su amiga Valeria, que trabajaba como editora de vídeo en una pequeña productora local. Tal vez ella pudiera analizarla mejor. No tiene metadatos de edición, dijo Valeria al revisar la imagen en su computadora. No fue manipulada, y la hora de captura fue a las 10:47, justo durante la función. Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. Esa era exactamente la hora en que todo se había puesto extraño en la sala. ¿Y puedes ver desde dónde fue tomada?, preguntó. Valeria amplió la imagen. Adjustó Brillo, contrast. Al fondo, detrás de la figura oscura, se veía vagamente el borde de una lámpara de seguridad. Parece que la foto fue tomada desde el proyector, desde la cabina. Pero el gerente me dijo que no había cámaras activas. Valeria la miró en silencio. Entonces alguien miente. Aquella tarde, impulsada por una mezcla de miedo y necesidad de entender, Lucía regresó al cine. Quería respuestas. No le importaba si Ramiro la tomaba por loca. El cielo estaba nublado. San Meridio parecía más gris de lo habitual. Cuando cruzó las puertas del cine Aurora, el aire en su interior era más frío de lo normal, casi invernal. Ramiro la vio entrar, y antes que pudiera decir algo, Lucía habló. Quiero ver la cabina de proyección. ¿Para qué? Sé que hay cámaras funcionando. Alguien tomó esa foto desde allí. Quiero ver con mis propios ojos. Ramiro suspiró, pasándose una mano por la frente. Señorita, le juro que no hay cámaras, ni sistemas activos. Pero si eso la tranquiliza, la acompaño. Subieron por una estrecha escalera de metal al segundo piso. Las paredes estaban llenas de carteles antiguos, muchos enmohecidos, algunos incluso rasgados, como si hubieran sido arañados. La cabina era pequeña, con 2 proyectores, uno digital y otro viejo, de cinta. Polvo por todas partes. Ningún monitor, ningún sistema de vigilancia. ¿Ves?, dijo Ramiro, señalando el lugar. Aquí no hay cámaras. Lucía lo miró, confundida. Todo era demasiado raro.
Quería confiar en sus sentidos, pero la imagen en su celular decía otra cosa. Antes de irse, miró por la ventana de la cabina hacia la sala 2. Las luces estaban encendidas. Veía, o al menos eso creyó, hasta que algo se movió entre las filas del fondo. Una figura, breve, como una sombra que cruzó de una butaca a otra. Lucía se tensó. ¿Lo ves? Ramiro se quedó inmóvil. No. ¿Qué cosa? ¿Allí? Gritó, señalando el rincón. Ramiro bajó de inmediato y entró a la sala. Lucía lo siguió. Revisaron fila por fila. No había nadie. ¿Sabes qué creo? Dijo él, mientras regresaban al vestíbulo. Que este cine está cansado de ser ignorado. Que lo que vive aquí quiere que lo vean. Lucía se detuvo en seco. ¿Qué quieres decir con eso? Ramiro dudó, como se debatía consigo mismo si debía hablar o no. Este cine se construyó en 1948. Era un teatro primero. Hubo un incendio en 1953. Murieron 7 personas. Una niña entre ellas. Jamás encontraron su cuerpo. Se dice que su espíritu se quedó atrapado aquí. Pero lo que pocos saben es que esa no fue la última tragedia. Lucía lo miró, con el estómago encogido. En los 80, un operador de proyección se volvió loco. Decía que las películas le hablaban, que las imágenes eran mensajes. Una noche, puso una grabación prohibida. Nadie sabe de dónde la sacó. Lo encontraron muerto en la cabina. Los ojos quemados. Dicen que miró la pantalla hasta que algo lo consumió. Un silencio espeso se instaló entre ellos. ¿Y nadie cerró el cine después de eso? Lo cerraron por 5 años. Luego lo reabrieron. Renovado, pintado, modernizado. Pero las sombras no se fueron. Lucia sintió un escalofrío. ¿Y por qué sigues trabajando aquí? Ramiro sonrió con amargura. Porque si no lo hago yo, nadie lo hará. Y alguien tiene que vigilar lo que hay detrás de esa pantalla. Porque créeme, señorita, las películas aquí no siempre terminan cuando los créditos suben. Esa noche, al regresar a casa, Lucía no pudo evitar revisar su celular una vez más. La foto seguía allí, pero había cambiado. Ahora, la figura oscura ya no estaba sentada frente a ella. Estaba detrás de su hombro, como si se inclinara para mirar la pantalla con ella. Y al fondo, donde antes no había nada, se veía claramente la imagen de una niña. Rubia, vestido blanco. Susha, mirando directamente a la cámara. Sonriendo. Lucía dejó caer el teléfono y retrocedió con un grito ahogado. Desde el pasillo, en la oscuridad de su apartamento, creyó oír una risa infantil. El cine Aurora no la había dejado ir. Lucía não foi a trabalhar no dia seguinte. Passou a manhã com as cortinas fechadas, olhando para o celular como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. A imagem ainda estava lá. A garotinha sorridente no fundo, suja, encardida, de vestido branco. Aquilo não era só assustador, era impossível. Não fazia sentido. Ninguém poderia ter alterado aquela foto sem acesso direto ao aparelho. E ela nem sequer lembrava de tê-la tirado. Tomada pela paranoia, decidiu deletá-la. Mas ao abrir a galeria, a imagem havia se duplicado. Agora havia 2. E a figura sombria estava mais próxima dela na segunda. A respiração de Lucía falhou. Apagou as 2 imediatamente, com os dedos tremendo, e reiniciou o celular. Mas quando a tela voltou, novas imagens haviam surgido. 3, 4, 5. Todas mostrando ângulos diferentes da sala de cinema. Todas com ela presente. E em cada uma, a sombra estava mais perto, mais nítida. Na última, ela estava olhando diretamente para a câmera. Mas ela não lembrava de ter feito isso. Saiu de casa no fim da tarde, guiada por um impulso irracional. Precisava voltar ao Cine Aurora. Como se algo ali a chamasse. Uma necessidade profunda de entender, ou talvez de terminar o que havia começado. Dessa vez, a cidade parecia diferente. As ruas estavam mais vazias, o céu mais escuro, embora ainda não fosse noite.
e quando cruzou a praça principal, ouviu passos atrás de si. Quando virou, não havia ninguém. O letreiro do cinema estava apagado. Empurrou a porta de vidro e entrou. Nenhumson, nenhum funcionário, nenhum Ramiro. O saguão estava mergulhado numa penumbra pesada, com aquele cheiro antigo de pipoca velha, carpete úmido e mofo. Ao fundo, o relógio de parede marcava 6h13, mas os ponteiros tremiam, como se hesitassem em seguir seu curso. Lucia caminhou até o balcão. Nenhum atendente, mas havia algo ali. Um bilhete, escrito à mão, com uma caligrafia instável. Dizia apenas: Sala 3, última sessão. Não olhe para trás. O coração de Lucia deu um salto. Não lembrava de nenhuma sala 3 no Aurora. Apenas 2. Mesmo assim, cruzou o corredor em direção às salas. As portas da sala 1 e 2 estavam fechadas, mas ao fim do corredor, onde antes havia um depósito trancado com correntes, agora havia uma nova porta, preta, com o número 3 pintado em vermelho. Correggiato. Como esse fó sangue fresco. Contra todo o instinto de sobrevivência, ela abriu a porta. Lá dentro, uma sala de cinema completamente diferente das outras. As cadeiras eram de madeira antiga, rachadas. O teto estava tomado por teias e buracos. O cheiro era pútrido. E no fundo, o projetor já estava ligado. Sem controle. Sem operador. A tela mostrava estática, mas logo uma imagem surgiu. Ela mesma, entrando na sala. Em tempo real. Lucia virou-se rapidamente. Atrás dela, nada. Voltou os olhos à tela. A figura sombria estava na penúltima fila, sentada, mas não havia som. Nada, nenhum ruído. Até que começou o filme. Era uma gravação em preto e branco, granulada, de uma família reunida ao redor de uma mesa. Era a família dela. Seu pai, já falecido. Sua mãe, sorrindo. Ela mesma, criança, correndo pela sala com um vestido azul que não usava desde os 9 anos. Esto não pode ser, sussurrou. O filme seguiu, mas começou a distorcer. A criança no vídeo parava e encarava a câmera. Sua expressão mudava. Tornava-se dura. A sala escuricha lentamente. E então, todos os rostos na gravação viravam lentamente para a tela. Olhavam para ela. Lucia deu um passo atrás, apavorada. A criança, ela, na tela, começou a gritar sem som. Uma boca aberta em um grito eterno, olhos brancos, desfigurados. E então, a sombra apareceu no fundo da imagem, crescendo, preenchendo a tela, e saiu dela. Sim, da tela, como se a película tivesse rasgado a realidade. Lucia tentou correr, mas o chão parecia de lama. Suas pernas afundavam. A sombra avançava. Não corria, apenas deslizava. Chegou até ela. E então, tudo ficou preto. Quando abriu os olhos, estava sentada em uma das poltronas de madeira, sozinha. A sala escura. O filme havia terminado, mas na tela, uma mensagem em letras brancas tremeluzia. Fin de la función. La próxima empieza en ti. Lucia saiu tropeçando da sala. O corredor estava vazio. O saguão, apagado. O letreiro do cinema agora mostrava Cine Aurora Sessões Eternas. E abaixo, o cartaz de um novo filme, La Sombra del Rosto Perdido. No centro do pôster estava sua foto. E abaixo, o nome da protagonista, Lucia Montenegro. Lucia correu pelas ruas de San Meridio como se fugisse da própria morte. Mas a cidade parecia não mais reconhecer seus caminhos. Tudo estava diferente. O céu, alaranjado e estático, dava uma sensação de eternidade. As lojas estavam fechadas, mas as luzes interiores pulsavam, como corações doentes prestes a parar.
Ela correu até sua casa, empurrando a porta com força e se trancando por dentro. O apartamento parecia normal, exceto pelo cheiro. Um leve odor de pó queimado, o mesmo que sentirá dentro da sala 3. Ela se aproximou do espelho no corredor, e por um momento o reflexo não se moveu com ela. Tremeu, pisco forte, e tudo voltou ao normal. Foi até a cozinha, buscando qualquer coisa que a ancorasse à realidade. Ligou a torneira, lavou o rosto, mas ao levantar a cabeça, o espelho da pia mostrou algo impossível. Ela, vestida com o uniforme antigo de funcionária do Cine Aurora, cabelos presos em coque, os olhos fundos, pálida. E atrás, várias figuras, espectadores imóveis, olhando fixamente, como mortos sentados nas cadeiras. Lucia deu um grito e quebrou o espelho com a palma da mão. Estilhaços cortaram sua pele, mas a dor a trouxe de volta à realidade, ou algo parecido com ela. Quando voltou à sala, o celular vibrava sobre a mesa. Uma nova notificação. Arquivo recebido. Trailer-Lucia-Final Mob. O arquivo havia sido enviado por um número desconhecido, mas que aparecia como Cine Aurora. Com as mãos ainda trêmulas e sangrando, abriu o vídeo. Era uma montagem. Imagem de todas as noites que Lucia passará no cinema, não apenas a da noite anterior. Desde a infância. Ela ali, comprando pipoca com o pai, sentada com a mãe numa matinê, correndo pelo saguão quando criança. E, por fim, o vídeo mostrava cenas da noite anterior. Tudo. A butaca se movendo, a sombra sentando, a imagem da tela, a sala 3. Mas havia algo a mais. Planos que ela jamais viu. Câmeras que captaram seus pesadelos, suas conversas privadas, seus pensamentos. Vozes distorcidas sussurrando seu nome. E então, o trailer encerrava com uma última frase. Estreno mundial esta noche. Solo una entrada. Solo an alma. A campainha tocou. Lucia Candela. Ninguém deveria estar ali. Nenhum vizinho, nenhum entregador, ninguém sabia o que estava acontecendo. Caminhou lentamente até a porta e, sem pensar, olhou pelo olho mágico. Lá estava Ramiro, mas não era o mesmo homem. Seu rosto estava distorcido, como se fosse feito de filme queimado. Os olhos completamente pretos. Os lábios se moviam, mas ela não ouvia nada. Lucia recuou, assustada. A campainha tocou novamente. Depois, batidas. Fortes. 3 vezes. E então, silêncio. Ela se aproximou da janela, abrindo um pouco a cortina. A rua estava completamente escura. Só uma luz acesa, a fachada do Cine Aurora. O letreiro agora brilhava com força sobrenatural. E a frase havia mudado. Estreno hoje, el fin de Lucia. 20:00 Ela olhou o relógio. Faltavam 15 minutos. Uma parte de si queria fugir, mas algo dentro dela sabia que não havia para onde correr. Aquilo não era mais apenas uma assombração. Era uma possessão, uma convocação, uma sentença. O destino estava escrito no rolo de uma película maldita. E ela, de alguma forma, era a protagonista que faltava para encerrar um ciclo. Pegou sua jaqueta, respirou fundo e saiu. As ruas estavam desertas. As luzes de todos os postes estavam apagadas, exceto por um fio de neon que tremeluzia na entrada do cinema. O cartaz de sua estreia agora estava estampado em tamanho gigante. Na porta, uma figura a esperava, um bilheteiro antigo, pálido, com o uniforme empoeirado. Seu rosto parecia feito de cera derretida. Senorita Montenegro disse, entregando um bilhete amarelo envelhecido. Sua entrada, por favor. Lucia pegou o bilhete e ele desapareceu diante de seus olhos. Literalmente. Como fumaça. As portas do cinema se abriram sozinhas. O saguão estava diferente. Mais escuro, mais sujo, mais velho. As paredes cobertas por posters de filmes que não existiam.
ojos que nunca cierran, los que ven atrás, la niña sin boca. E em todos eles, Lucia aparecia em algum canto da imagem, sutilmente, desde o início, como se tivesse sido plantada ali. A sala 3 as parava, mas dessa vez não havia cadeiras. Apenas um grande espelho ocupava o lugar da tela. Um espelho moldurado por celuloide queimado, vibrando levemente. No centro da sala, uma única poltrona. Ela se sentou. A luz se apagou, e o espelho começou a mostrar imagens, não da sua vida, mas de coisas que ela jamais viveu. Lucia em outros lugares, em outras épocas, sofrendo, fugindo, morrendo, uma e outra vez. Como se sua alma tivesse sido aprisionada em várias encarnações por esse mesmo cinema. Como esse o cine aurora fosse um ciclo eterno, alimentado de espectadores e protagonistas. A imagem tremeu. A cadeira se moveu sozinha, prendendo-a. No espelho, a sombra se formou lentamente. Primeiro os olhos, depois o rosto. Era ela mesma, ou uma versão dela, sem alma, sem luz. E então, a sala sussurrou em uníssono. Luces, cámara, muerte. Lucía sentía como si su cuerpo ya no le perteneciera. Estaba sentada, inmóvil, frente al gran espejo que ahora mostraba su reflejo, pero no era ella. Era una versión vacía, hueca, con ojos negros como bobinas sin fin. Intentó levantarse, gritar, mover un dedo, pero la poltrona en la que estaba sentada la aprisionaba como si tuviera vida propia. No era solo un asiento, era un altar. A su alrededor, la sala parecía latir. Cada respiración del edificio era un suspiro gélido en su cuello. Las paredes se curvaban, los focos chispeaban sin explotar. Y del techo comenzaron a caer pequeños pedazos de película quemada como cenizas negras. Entonces, el proyector, que ella nunca había visto encenderse, comenzó a girar. Un sonido antiguo llenó la sala. El arranque de una cinta física, de las de antes. La luz del proyector atravesó el aire como una cuchilla blanca, y la pantalla, el espejo, se transformó en una película silenciosa. Pero esta vez no era su vida la que se proyectaba. Era la historia del cine Aurora. Una historia que nadie jamás había contado. Todo comenzó en 1948, cuando el teatro original fue construido sobre los cimientos de una iglesia abandonada. Una iglesia que había sido clausurada tras un extraño culto que, según el archivo proyectado, practicaba rituales con imágenes sagradas corrompidas. Usaban pantallas para invocar entidades del más allá, afirmando que las representaciones visuales eran portales. El fundador del teatro, Gustavo Arcángel, era el último líder de ese culto. Transformó la iglesia en cine con la excusa de modernizar la experiencia espiritual. Pero cada función era, en secreto, un rito. Cada película antigua cargaba símbolos. Cada imagen, un hechizo. La cinta mostraba imágenes de proyectando películas a salas llenas de personas hipnotizadas. Después, las mismas personas desaparecían, una tras otra. A veces dejaban solo sus abrigos, o sus lentes caídos. El resto se desvanecía en la oscuridad. Lucía observaba todo con los ojos bien abiertos. Quería dejar de mirar, pero no podía. La cinta mostró una escena final. Gustavo Arcángel, anciano, hablando a la cámara. Si estás viendo esto, es porque la sala te eligió. El ciclo no debe morir. Alguien debe seguir proyectando. Alguien debe alimentar la pantalla. Las imágenes deben continuar. Y entonces, la pantalla mostró un archivo con un nombre, Lucía Montenegro. Abajo, una fecha, 3 de octubre de 2025, día de su supuesta muerte. Lucía sintió que el corazón se le detenía. Esa fecha estaba a apenas 2 días. El proyector se detuvo y la sala entera pareció suspirar como si respirara después de mucho tiempo. La silla por fin la soltó, pero Lucía no se movió. Algo dentro de ella había cambiado. El espejo ya no reflejaba su imagen. Solo oscuridad. Cuando se incorporó,
Notou que a seus pés havia uma pequena caixa metálica. Dentro, velho cartão de película, enrolado com cuidado. Na etiqueta, escrito à mão, Lucia Acto Final. Ela o segurou nas mãos e uma voz surgiu atrás dela. É hora de decidir. Virou-se e ali estava Ramiro, ou o que restava dele. Sua pele parecia feita de negativo fotográfico. Os olhos, buracos negros. Mas sua voz ainda era a mesma. Você pode projetar esse rolo e continuar o ciclo. Tornar-se parte da história. Aceitar o lugar que o cinema te ofereceu. Ou o quê? Ou quebrar o espelho. Lucia olhou novamente para a tela. Não era mais espelho, nem projeção. Era uma superfície líquida, viva, pulsante. O rosto dela aparecia ali, gritando em silêncio. Mas se quebrar, terá que pagar o preço, disse Ramiro. Qual preço? Ele não respondeu. Ela se aproximou do espelho, com o carretel ainda nas mãos. Sentia como se o mundo inteiro aguardasse sua decisão. O tempo havia parado. O silêncio era tão profundo que podia ouvir os próprios batimentos cardíacos. Ergueu o carretel, o olhou uma última vez. E então, jogou com força contra a tela. O vidro estourou como se fosse cristal, soltando uma onda de energia que varreu toda a sala. As paredes tremeram. As luzes explodiram. Um grito coletivo ecoou do fundo da estrutura, como centenas de vozes presas sendo libertadas ao mesmo tempo. Lucia foi lançada contra o chão, desmaiando imediatamente. Quando acordou, estava deitada no chão da sala 1. O cinema parecia abandonado há décadas. Poeira perdulado, cadeiras quebradas, posters rasgados. O espelho havia desaparecido. O carretel também. E ao olhar para o teto, viu algo escrito com carvão na madeira exposta. No rompiste el ciclo. Te convertiste en él. Ela cambaleou para fora do prédio. O sol começava a nascer, mas a cidade continuava silenciosa, como se estivesse em pausa. E ao virar-se para olhar o cinema pela última vez, viu seu reflexo na porta de vidro, vestida como funcionária, com o crachá preso ao peito. Lucia, projecionista em jefe. O Cine Aurora tinha uma nova guardiã. Lucia vagou por las calles de San Meridio como un fantasma. Nadie la veía. Nadie la saludaba. Era como si hubiera cruzado un umbral invisible. Cuando regresó a su apartamento, todo seguía igual, excepto por un detalle que la hizo congelarse frente a la puerta. La cerradura había sido cambiada. Sacó sus llaves, probó cada una. Ninguna servía. Golpeó, gritó su propio nombre, esperanzada de que alguien atendiera. Pero dentro se escuchaba el murmullo de una película en reproducción. Una película que ella conocía. Su voz, su rostro, su historia. Y entonces entendió. Ya no vivía allí. No era más una espectadora. Ahora era parte de la función. Volvió al Cine Aurora, como si sus pies fueran atraídos por una fuerza que ya no podía controlar. Las luces del letrero parpadeaban incansables, aunque o prédio aparentava total abandono. Ao atravessar as portas, tudo parecia igual àquela noite em que o ciclo havia sido quebrado ou recriado. O saguão estava mais limpo, mais organizado, mas ninguém o frequentava, exceto eles, figuras pálidas, sentadas em as poltronas, sem rosto, sem voz, sombras de antigos espectadores. Espíritos presos nos filmes que nunca terminaram. Lucia os via agora. Sempre os vira, mas não conseguia reconhecê-los. Agora, faziam parte da audiência permanente. Ao fundo, na recepção, havia um novo cartaz. Ciclo nocturno. Proyecciones perdidas solo para los que han muerto en vida. Abaixo, a programação do dia. Todos os filmes levavam o nome de alguém desaparecido da cidade. Vizinhos, amigos, pessoas esquecidas. E às 23 horas, um título final. O desenlace de Lucia, sessão única.
Lucia caminhou pelo corredor até a sala 3. Agora, a única sala que existia no prédio. O resto havia desaparecido. Quando entrou, o projetor já estava funcionando, mas ninguém estava operando. Não era necessário. Ele agora era parte da estrutura viva do cinema. As sombras começaram a entrar e ocupar seus lugares. Centenas, vindas das paredes, do chão, dos cantos mais escuros da existência. E então, ela entendeu seu papel. Lucia subiu até a cabine de projeção. Era uma nova, modernizada, mas antiga ao mesmo tempo. Como se tivesse sido construída por mãos que conheciam o tempo em todas as suas formas. Sobre a mesa, uma caixa com centenas de rolos, cada um com um nome, e um rolo virgem. Seu nome escrito à mão, Lucia Montenegro, Final Reel. Sentou-se diante do projetor. O teto acima de si pulsava com as vozes que sussurravam a história do cinema. O filme começaria, mas ela ainda tinha controle sobre o que seria mostrado. Pegou o rolo com suas mãos, mas antes de carregá-lo no projetor, sentiu algo. Uma presença. A trusted eye. Virou-se lentamente. Era a menina de vestido branco. Estava parada à porta da cabine. Suja, olhos escuros, o mesmo sorriso congelado. Mas havia algo diferente nela agora. Como se estivesse esperando algo. Como se estivesse livre. Lucia tentou falar, mas a menina levantou um dedo, silenciosamente, e apontou para a janela da cabine. Lucia olhou. A tela da sala mostrava uma nova cena. Ela, diante de uma multidão. Mas não uma multidão qualquer. Eram todos os que haviam desaparecido dentro do Cine Aurora. Centenas, milhares, cada um com olhos tristes. Vultos da história. Vítimas da maldição. E então a menina falou pela primeira vez. Proyecta nuestra história e déjanos ir. Lucia entendeu. Pegou o rolo virgem e, com um movimento decidido, não projetou sua história, mas a de todos os outros. Colocou no rolo imagens das pessoas que haviam sido esquecidas. Cada espectador perdido, cada alma presa. Todos ganharam um momento, uma lembrança, uma verdade. O projetor rodou com violência. A sala tremeu. As sombras se levantaram. O prédio gemeu como uma fera enjaulada. E então, o impossível aconteceu. A luz da tela se espalhou pelas paredes, pelos corredores, pelas ruas de San Meridio. Rompeu as janelas do tempo. A cidade inteira pôde ouvir os nomes dos que haviam sumido. Ramiro apareceu, por um instante, entre as poltronas, sorrindo, como se agradecesse, e desapareceu. A menina olhou uma última vez para Lucia. E então, sumiu em poeira dourada. O ciclo havia sido quebrado, mas Lucia permaneceu. A cabine estava vazia. A cidade, em silêncio. O cinema, fechado novamente. Mas se alguém, um dia, voltar a abrir o Cine Aurora, talvez ouça uma voz vindo do projetor, suave e distante, dizendo: Luzes, câmara, verdade. A cidade de San Meridio desperta numa manhã silenciosa. O letreiro do Cine Aurora, há muito apagado, estava coberto de poeira e trepadeiras secas. As janelas fechadas, as portas seladas. Ninguém sabia ao certo quando o cinema havia sido desativado, mas todos pareciam de alguma forma aliviados, como se uma sombra antiga tivesse finalmente se dissipado. Mas nem todos haviam esquecido. O jovem Nicolás Rivas, aspirante cineasta, chegou à cidade com a intenção de documentar lendas urbanas. E a mais enigmática de todas era o Cine Aurora. Intrigado pelos relatos antigos de desaparecimentos, figuras nas telas de sessões fantasmas, decidiu fazer do velho prédio seu próximo projeto. Conseguiu a autorização da prefeitura com facilidade. Ninguém se importava mais com aquele lugar. Faça o que quiser, só não nos envolva, disseram. E com sua câmera,
lanternas e um velho diário que encontrara numa biblioteca local, intitulado Proecciones de los Olvidados. Nicolás entrou no prédio abandonado. As portas se abriram com um rangido que parecia um gemido. O saguão estava como congelado no tempo. Pipocas petrificadas no chão, cadeiras viradas, cartazes amarelados, e um odor antigo de película queimada e saudade. O diário que ele carregava citava uma mulher chamada Lucia Montenegro, última funcionária, última protagonista, desaparecida sem deixar vestígios. Nicolás seguiu as instruções do diário até a antiga sala de projeção. Lá, encontrou algo que não deveria existir. O projetor ainda estava funcionando. Ligado, em rotação, sem fonte de energia. E diante dele, uma única bobina repousava, etiquetada com caligrafia firme. La verdadeira história del cine Aurora. A mão de Nicolás tremeu ao encaixar o rolo na máquina. Quando ligou a câmera para registrar tudo, as luzes da sala 3 se acenderam sozinhas, como se tivessem esperando décadas por aquele momento. A projeção começou, e o que ele viu o destruiu por dentro. Imagens em preto e branco de cada pessoa que desapareceu no cinema. Crianças, mulheres, homens, todos chamados pela tela. Vidas roubadas, almas absorvidas, vozes que gritavam sem som. Mas o pior veio depois. A tela mostrou Lucia Montenegro, não como vítima, mas como guardiana. Ela estava sentada na poltrona de projeção, seus olhos vazios, a pele pálida, sorrindo levemente, como se aceitasse o papel que lhe fora dado, como se compreendesse, finalmente, que o cinema precisava de alguém para manter os portais fechados, e que ela havia se sacrificado para ser esse elo entre o mundo dos vivos e o das imagens condenadas. Lucia, murmurou Nicolás, tocando a tela com os dedos suados. No exato instante em que seu dedo encostou na luz da projeção, ela virou o rosto na imagem e olhou diretamente para ele. Sim, ela ouvia. E então falou, pela primeira vez. Por que abriste a sala, Nicolás? Ele recuou, em choque, derrubando sua câmera. A luz da projeção se espalhou pela sala como uma névoa viva. Os assentos começaram a render. As paredes pulsavam. E as figuras começaram a voltar. Sombras, rostos pálidos, espectadores sem alma, todos despertando com a nova sessão. Nicolás tentou correr, mas as portas estavam seladas. O projetor girava cada vez mais rápido, como se quisesse absorver tudo ao redor. E de dentro dele, algo emergia. Uma mão, depois um braço, depois ela. Lucia Montenegro, mas não como antes. Agora era feita de filme, luz e escuridão. Seus olhos continham as cenas de todos os que haviam passado ali. Sua voz era um eco múltiplo de lamentos e promessas. Alguém tem que quedar-se. Nicholas corava, implorando. Eu não queria. Só queria saber a verdade. Ela se aproximou, tocou seu peito com um dedo. Agora la sabes. E deves projetar-la. A cadeira do projetor se moveu sozinha. O rolo com seu nome já estava pronto. Nicolás Rivas, arquivo aberto. Ele gritou, lutou, mas a luz o engoliu. Quando amanheceu, o Cine Aurora estava novamente fechado. Silencioso, como se nada tivesse acontecido. Mas agora, na recepção, havia um novo cartaz, limpo e recém-impresso. Cine Aurora. Hoy, Nicolás Rivas, el que filmó demasiado. Sesión única. 20:00 AH. Entrada gratuita. Solo ida. E ao lado da porta, sentado calmamente, o novo bilheteiro entregava convites a quem se aproximasse. Seu nome? Nicolás. Mas seus olhos eram bobinas negras, eternas, onde todas as histórias se repetem para sempre. Fai.